Começando aqui, aí eu falo. Com essa máscara, vocês estão conseguindo me escutar, então? Direitinho? Tranquilo. Tá, beleza? Então, gente, seguinte. Vou já colocar lá na parte que a gente vai. Tá? Bom, a gente estava falando sobre compartilhar, né? Eu esqueci de gravar, mas já está gravando. A gente tinha falado, pessoal, em relação à gestão de vendas, lembram que a gente comentou sobre aquela questão do share of voice, do share of heart, do share of mind, né? Que a gente estava falando que o share of voice tinha o share of mind, tinha o share of heart, que era a maneira como o seu cliente via o seu produto ou a sua empresa. Lembram que o share of voice é aquilo que a gente chamava de que as pessoas falavam bem do seu produto, né? Então, elas comentavam sobre o seu serviço, sobre o seu produto, sobre a sua empresa. Já o share of mind é quando aquele seu produto, aquela sua empresa, era a primeira que o cliente lembrava logo que se falava sobre o assunto relacionado ao que você vendia. E o share of heart era quando o serviço, o produto ou a sua empresa, ele tinha um vínculo afetivo com aquele cliente que fazia com que... Tá caindo aqui. Que fazia com que o cliente raramente desistisse do produto ou desistisse do serviço, porque aquilo ali tinha um vínculo afetivo, ele lembrava de alguma coisa boa, algo que já tinha acontecido para ele, que fosse que trouxesse lembranças boas, né? Então a gente falou muito sobre isso. E aí, quando a gente está falando exatamente sobre isso que eu estou comentando com vocês, a gente tem que lembrar, pessoal, também da volubilidade, tá? Em relação ao atendimento dos tipos de cliente. Como assim? Primeiro, o cliente, hoje em dia, ele é um cliente extremamente cheio de tópicos que ele quer que sejam atendidos, né, na hora que ele vai em busca de um produto ou de serviço. Então, ele é muito no velho cearês, ele é muito cri-cri com as coisas que ele quer, né? Principalmente depois que as redes sociais fizeram com que as pessoas criassem uma coragem absurda aí para falar o que pensa e falar o que quer, tá certo? E aí aqui, pessoal, tem um exemplo mostrando para vocês o quanto o relacionamento no atendimento ele faz a diferença, tá? Então, a gente vai dar um exemplo aqui, por exemplo, na volubilidade de atendimento levando o cliente a reclamar. E aí eu coloquei como exemplo aqui uma agência bancária, porque é o que praticamente todo mundo, hoje em dia, né, a gente usa, mas isso aqui ele reflete em todas as outras áreas, tá? Então, por exemplo, ao chegar na agência bancária, um cliente percebe que há muitas filas nos caixas. Enquanto aguarda o gerente, houve reclamações de outros 2 clientes que também esperam atendimento. Ou seja, a gente tem a certeza absoluta que nós estamos, né, num banco aqui no Ceará. Por quê? Porque cearense, vocês sabem que ele faz amizade, né, em qualquer lugar, e a amizade em qualquer lugar, ela tem um padrão. Qual é o padrão de amizade que você faz na fila do banco, né? Só tem um caixa, tá demorando demais. Essa é a frase para você já começar um relacionamento ali na fila do caixa, né? A mesma coisa da parada de ônibus. Maria, esse ônibus não vem não, que aqui tá pegando fogo. E aí você começa ali um relacionamento. Então esse banco, ele tá aqui no Ceará. Ambos comentam que em dias de forte movimento, o serviço prestado na agência fica péssimo. Ele tem a sensação de que a atenção recebida não é a mesma de outras experiências naquele banco. Um dos motivos é que, apesar de cortês, o gerente é direto e rápido no seu atendimento, sem conversar tanto como nas outras vezes anteriores. A experiência desse cliente é um exemplo de que, como as características dos serviços influenciam o atendimento bancário, pois demonstra que a irregularidade da demanda faz com que a percepção do cliente seja afetada
pela variabilidade do serviço. Ou seja... Foi assim que nasceu a Nubank. Como é? Foi assim que nasceu a Nubank. Sim, pode ser um motivo, sim, Marcos. É a mesma coisa quando a gente está trabalhando com a farmácia, por exemplo. Na farmácia comunitária é assim. Na farmácia comunitária, se você vai num período do mês que seja do meio para o fim, vamos dizer assim, do dia 10 adiante, o movimento ele é bem menor, né? Você percebe aí um movimento bem menor. Você, como farmacêutico, tem como prestar um serviço de atenção farmacêutica direitinho, um acompanhamento clínico, conversa com aquele paciente que foi comprar ali alguma coisa. Então, você tem essa possibilidade. Se você trabalha, por exemplo, numa farmácia de centro da cidade, de uma avenida super movimentada, no começo de mês, e aquele cliente, principalmente o cliente idoso, quando ele chega na farmácia e ele quer ter aquela mesma conversa, aquela mesma atenção do farmacêutico, do mesmo período que ele foi, do período que ele foi no mês passado, que foi no final do mês, ele não vai conseguir. E aí, os comentários, né, devido à volubilidade do atendimento, são aqueles que a gente já conhece. O que está acontecendo com ele? O atendimento aqui piorou demais. Ah, meu atendimento aqui era tão bom, tá horrível. Não olhou nem na minha cara, quer nem conversar. É tipo consulta médica quando a sala está lotada. Exatamente, Augusto. Também é um local de a gente começar um relacionamento, né? Então, essa volubilidade ela tem que ser prestada atenção também em relação à loja, né, a quem está trabalhando naquele ambiente. Por quê? Porque isso também pode fazer se perder um cliente e não foi por falta de atenção, não foi por falta de querer, é porque simplesmente a farmácia estava com um movimento maior do que em outros dias, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessas modificações para que a percepção do cliente seja o mínimo afetada possível. Então, se você está num momento como esse, vai atender um cliente, você sabe que vai ter que atender rápido, pede desculpa, dá uma explicação, né? Tem muitas outras pessoas aguardando, mas se o senhor quiser vir, né, daqui a uns 3, 4 dias, para a gente conversar, o movimento vai estar mais tranquilo, a gente pode conversar mais, só quer que eu pegue seu telefone? Então, a gente vai trabalhando algumas estratégias para que a gente evite que esse tipo de perda de cliente aconteça em decorrência de atendimento, tá? E aí, pessoal, sabendo disso, tá? Para quem não estava aqui no começo da aula, que não estava sendo gravado, eu acabei, né, esquecendo. Essa é a nossa última aula com conteúdo. Na semana que vem é o Conexão Unifametro. Quem aí está inscrito no Conexão Unifametro vai me ver muito, certo? Porque praticamente eu gravei a chamada de todas as palestras. Então, quem quiser me ver, semana que vem, é só assistir o Conexão Fametro, porque agora I'm famous, tá? Desculpa aí. Vocês vão poder dizer aí daqui a pouco que vocês estão tendo, como é que chama? Um professor famosinho, tá? E aí, gente, na semana que vem a gente tem o Conexão, e na outra semana já vai ser dia 20. Como o semestre letivo ao vivo termina dia 17, então a gente não tem mais aula, já a nossa última, e a continuação, só a finalização daquela nossa aula de gestão de vendas. E o que mais que eu tinha para dizer, meninos? E a nossa palestra com a Aurenívia não está cancelada, tá certo? Pelo contrário, eu estou só aguardando ela me dizer o dia. Quando ela me disser o dia, e aí eu passo para vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre as competências de um bom representante de vendas ou um bom vendedor, né? Afinal de contas, às vezes, antigamente, na realidade, a gente tinha muito a concepção de que a palavra vendedor dentro de um serviço de saúde, ela era uma palavra, era um pecado, era uma palavra proibida, era uma palavra que não podia ser utilizada, né? Depois tu me manda aí, Augusto, a propaganda, tá?
Antes essa palavra era abolida, porque quem falasse que farmacêutico era um vendedor estava colocando a profissão para baixo, estava farmacêutico não é vendedor, não, ele é um profissional de saúde e tal. Só que qualquer profissional de saúde, em qualquer profissão, ele está vendendo nem que seja a sua forma de trabalhar, o seu serviço. Você está vendendo a sua imagem, né? Então, isso daí já tem que superar, tá? A gente vive em um mundo capitalista, queremos ou não, que a gente não sobrevive de sol e nem numa colônia no meio da mata, tocando violão e comendo. Não, não vivemos assim ainda. Tá? Então, a gente tem que trabalhar para conseguir o dinheiro do final do mês. Então, nós somos vendedores, sim, nem que seja do nosso serviço. Então, para a gente ter a competência de um bom vendedor, a primeira coisa que a gente tem que ter é a administração do tempo. Hoje em dia, mais do que nunca, uma pessoa que não tem uma boa capacidade de administração do tempo, ela se perde em algum momento da caminhada, e essa perda no momento da caminhada vai fazer com que todo o restante que ela pretende trabalhar, ou fazer, ou planejar, ou se programar, não aconteça mais, tá? Então, a gente precisa administrar o tempo, porque, por exemplo, nós tivemos, na realidade, um início de semestre, vocês lembram, né, em agosto, em que nós não sabíamos, ou achávamos, ou que nós iríamos retornar para as aulas presenciais. Inclusive, surgiram aí as oportunidades da gente ter divisão de turma, lembram? Um período o pessoal vinha, uma metade da turma, outra metade da turma vinha, e a gente ficava revezando. Tivemos essas possibilidades. Essas possibilidades aconteceram, sim ou não? Nós viemos aqui para as aulas presenciais teóricas? Não. Não. Se eu não tivesse me planejado, se eu não tivesse trabalhado junto com vocês, mas mesmo antes do semestre começar, com as possibilidades, a gente não tinha conseguido trabalhar esse semestre do modo como nós trabalhamos. Essa, por incrível que pareça, por mais que todas as adversidades tenham acontecido, nós, por exemplo, essa de 2017, que eu do gestão farmacêutica até agora, essa foi a nossa melhor turma de gestão farmacêutica. Em todos os sentidos. Sei não, mano. Por incrível que pareça, e olhe, por incrível que pareça, eu estou dizendo porque a gente está fazendo ela inteira no modo remoto. E gestão farmacêutica, apesar de ser uma disciplina teórica, ela é uma disciplina que a gente trabalha muito em sala de aula. Trabalha não somente eu falando lá na frente, mas a gente fazendo coisas, fazendo dinâmica, fazendo isso, fazendo aquilo que vocês não tiveram esse semestre. Né? E mesmo assim, a gente conseguiu fazer um diferencial. Mas por quê? Por planejamento e administração do tempo, que todo profissional tem que ter. Como eu já falei para vocês, eu também sou vendedor. Eu estou aqui vendendo para vocês um conhecimento, o meu serviço para que vocês sejam graduados. Então, quando a gente está falando de administração do tempo, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, pessoal, é o estabelecimento de objetivos com clareza. Onde é que eu quero chegar? Bom, sem muita delonga, sem muito blá, 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 sem muito arrudeio, porque o mundo de hoje não pede mais esse tipo de coisa, não pede mais arrudeio, você não deve falar 1000 coisas para no último parágrafo você dizer o que você está querendo. Então, você tem que estabelecer os seus objetivos. Como assim, professor? Objetivos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora há pouco, né, comigo aqui na coordenação de nutrição, a gente estava conversando, mas aconteceu com aquele curso de pós-graduação que eu vivo vendendo para vocês, né, que é o meu curso de pós-graduação em análises clínicas e diagnóstico laboratorial, por coincidência, o melhor do estado, né, então, e o segundo colocado fica bem longe dele, inclusive, mas isso não foi uma propaganda, foi só para a gente exemplificar. Eu tive que dizer, por exemplo, para a diretoria da Unifametro, qual era o objetivo estratégico, qual era a minha meta para o próximo semestre. E aí, quando a gente estava comentando lá na hora das apresentações,
A primeira coisa que o cara lá que estava nos ensinando a fazer um novo modelo aí de planejamento estratégico disse foi o seguinte: quando você for colocar sua meta lá, é numa frase curta e grossa, simples e bem explicada. A meta que nós temos de planejamento estratégico, tudo bom, Fred? A meta que nós temos de planejamento estratégico para 2021.1 é que nós tenhamos a efetivação de, no mínimo, 25 alunos matriculados. Ponto. Até fevereiro. Ponto. Né? Então, simples e didático. Tá certo? Então, estabelecer um objetivo com clareza. Primeiro, e aí é o que vocês precisam demais, fazer uma lista diária e priorizar as atividades. Então, trabalhar com metas diárias, o que eu preciso fazer, até onde é que eu preciso chegar, quanto é que eu preciso vender, por exemplo, para atingir uma meta pessoal que eu posso ter colocado para mim. Saber tomar decisões, e aí isso a gente sabe que não é só de um bom vendedor, e sim de um gestor também, de um líder, é saber tomar decisões, muitas vezes decisões que não são muito agradáveis, porque a gente precisa também saber dizer não. Não adianta trabalhar dentro do processo gerencial naquele que, por ser meu amigo, por ser um conhecido, por já trabalhar comigo a longas datas, eu ter que dizer sim para aquela pessoa sempre. Um processo gerencial, um processo de venda, ele é independente das relações, tá? Interpessoais. A gente tem que ter essa clareza também. Outra coisa, ser breve ao telefone, principalmente em farmácia, vocês sabem. Quanto mais agilizado a gente for, né, mais a gente vai encantar o cliente. Então, se eu faço a busca pelo medicamento que ele deseja, se eu dou as informações que ele deseja com clareza e rapidez, esse cliente ele vai ser encantado, como a gente fala, né, dentro do processo de vendas. Evitar o perfeccionismo, e aí o Augusto já está colocando aí como meta dele, né, Augusto? Evitar o perfeccionismo é a gente pular etapas, vai para frente, a gente deu o melhor que a gente conseguia ali, beleza, já foi suficiente, na próxima a gente tenta melhorar, mas agora pula para a próxima etapa. Saber usar a sua energia a favor, eu vou dar um exemplo para vocês aqui que vocês já devem ter visto. Quem aqui já estava na praia, esse é um dos exemplos mais clássicos que eu sempre vejo quando eu estou falando sobre isso. Aqui tá na praia e tem um vendedor de coco, um vendedor de picolé, um vendedor de queijo, um vendedor daqueles bichinhos que faz zoada de gato, que é super engraçado, que ele consegue chamar a atenção das pessoas e levar as pessoas a comprarem o produto dele, porque tem uma energia assim que você passa, ou máscara chata da peste, porque tem uma energia que passa, né, além de carisma, Augusto, né, mas a pessoa é de bem com a vida o tempo todo ali. E ele traduz aquilo ali dentro do que ele quer vender, né? E se organizar. Se organizar, isso aí eu não preciso nem explicar para vocês, tá certo? Saber o que fazer com os papéis, e aí eu não estou falando de papel, como é que chama? Na parte literal da palavra, não, tá certo? Quando eu digo que a gente tem que saber o que fazer com os papéis, são todos os papéis dentro de uma relação de vendas. Como assim, professor? Eu tenho que saber que o cliente, ele é o cliente. Eu tenho que saber que um amigo meu que foi comprar tal coisa, ou que está ali para conversar alguma coisa comigo dentro do meu ambiente de trabalho, ele é outra coisa. Um colega de trabalho é outro processo, cada um com seus papéis. E você está ali como farmacêutico para vender o seu serviço para aquele cliente que foi em busca dele. Então, você tem que saber o que fazer com os papéis, o que cada um tem dentro do processo gerencial, do que cada um tem dentro do empreendimento da empresa, tá? E, finalmente, a gente tem que trabalhar o que a gente fala de a relação 80-20. O que isso significa? Ela é conhecida também aí nos processos administrativos, pessoal, como o princípio de Pareto, tá? Ou vocês vão ver aí como o princípio de Pareto, como o princípio da escassez do fator, tem um monte aí de situações em que isso vai ser trabalhado. De onde é que vem
essa história aí das regras de 80-20, tá? Essa relação de 80-20, ela veio porque Pareto, que obviamente, né, se o princípio é dele, ele era um estudioso relacionado a essa área, ele desenvolveu esse princípio quando ele observou que lá no jardim da casa dele, 20% das vagens que tinham lá, né, na plantaçãozinha lá no jardim dele, continha 80% das ervilhas que eram produzidas naquele jardim. Ou seja, só em 20% das vagens, 80% das ervilhas que eram coletadas, elas já tinham sido coletadas. Os outros 80% das vagens tinham somente 20% das ervilhas totais. Dentro de um processo de vendas, tá? O que isso significa? A gente trabalhar diretamente, pessoal, com a questão de uma meta de ticket médio alto, por exemplo. O que isso quer dizer? Se eu perceber como fazer uma boa venda, Augusto, eu posso ter 80% do meu rendimento mensal, ou seja, de venda, com 20% dos meus clientes. Então, 20% dos meus clientes talvez possam ser responsáveis por 80% das minhas vendas. E aí, esses 20%, como é que eu vou trabalhar junto a esses 20% para que essa frutificação de ervilhas ela seja cada vez mais frutificável? Como é que esses 20% podem se transformar em 90% das minhas vendas? Ou como é que eu posso trabalhar de uma forma tão especial junto a esses clientes que esses 20% ou se transformem em 90% da minha renda, ou 80% da minha relação de vendas diminua, por exemplo, para 15% dos meus clientes. Então, eu tenho que ter um diferencial relacionado a isso. Lembrando que esse diferencial não está ligado ao tipo de cliente, à condição socioeconômica dele, no momento em que eu estiver atendendo. Tá? Então, não posso fazer distinção dos clientes. Isso é óbvio, isso é ético, isso é. Né? A gente não precisa nem comentar isso daqui. Mas é ético para mim também saber que se eu estou, vamos supor, eu tenho dois tipos de pacientes, né? Que eles são hipertensos. Eu atendi esses pacientes na farmácia, que é um exemplo bem simples, mas que talvez vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Os dois são hipertensos, mas, né, conversando com esses clientes, ou pelo conhecimento que a gente já tem no dia a dia da farmácia, eu conheço aqueles dois clientes, eu sei que um é um cara que tem grana, que ele é bem de vida, é um empresário bem sucedido e tal. E o outro é uma pessoa assalariada que compra os medicamentos ali mais baratos, porque aquilo ali no final do mês faz a diferença para ele. É um gasto, é um custo, mas os dois, por questão de saúde, a gente inclusive já comentou sobre isso, os dois precisam, por exemplo, comprar um aparelho para medir pressão arterial, um medidor de pressão arterial. Qual é a parte mais importante, pessoal, de um medidor de pressão arterial? Qual é a função mais importante de um medidor de pressão arterial? O valor da pressão arterial. Medir a pressão arterial. Essa é a parte mais importante. Agora, tem medidor de pressão arterial, que é o básico, que ele mede a pressão arterial. Ponto. E é no pulso. E tem o medidor de pressão arterial, que ele mede a pressão arterial, faz café, tira xerox, conta para você como vai ser o seu dia, faz o horóscopo, né? Então, ele diz, né, não chegue perto daquela pessoa, porque ela é gêmeos e você é touro, então não tem compatibilidades. Então, o que acontece? Para aquela pessoa que tem uma condição financeira melhor, obviamente você vai oferecer o básico, né, eticamente, você não vai empurrar o mais caro, mas você vai sugerir também que existe um outro produto que além daquela função, né, tem aí outras funções que podem servir, podem ser úteis para aquela pessoa. E para outra
que já você sabe que possui uma dificuldade financeira maior, né? Você, obviamente, não vai ficar sugerindo ou tentar vender um produto que aquela pessoa não tem a necessidade, porque o que ela precisa de básico naquele momento é medir a pressão arterial. Entenderam? Então, tem essa diferença, tá? E isso aí vem muito dessa questão de praticar a relação 80-20 ou do Mas princípio de isso Pareto. quando se Pode conhece, falar, Marcos. isso quando se conhece os clientes, né? Isso. Agora, o conhecimento do cliente, ele vem através de quê? Conversa. Ele vem através de uma relação que você monta junto com o cliente e que isso é muito mais fácil para a gente que somos para nós que somos farmacêuticos, porque os nossos clientes geralmente eles todos os meses estão no nosso estabelecimento. É o contrário de uma loja de sapato. O cara vai comprar um sapato, ele volta naquela loja depois de 6 meses, depois de um ano, né? Então, assim, para a gente tem um hall de clientes ali que sempre aparecem, sempre estão lá junto com a gente, tá? Então, a gente tem que perceber essa questão aí também. E aí, dentro dessa motivação, pessoal, da força de vendas, quando eu estou falando de metas ou objetivos, essa motivação que eu posso dar para os meus funcionários, deixa eu ver o que o Augusto está falando aqui. Ser antiético e insistir para que não tem condições, às vezes dá para interpretar indícios exatamente. Porque você não vai fazer perguntas diretas ou indiscretas, né? Mas a gente aprende lá na atenção farmacêutica como é que a gente pode ali saber de algumas coisas sem perguntar diretamente, né? E aí, pessoal, a gente pode trabalhar na força de vendas também com processos motivacionais, tá? Para os funcionários. Tipo, estabelecer objetivos atingíveis. Eu estou percebendo, tem alguns amigos meus farmacêuticos falando por aí, que tem umas farmácias de grandes redes que, por exemplo, eles estabelecem uma meta de vendas naquela rede de R$ 1 milhão por mês. Aí a farmácia vai lá e atinge aquele 1 milhão. No mês seguinte, passa para 1.200.000. Se atingir, no outro, 1.300.000. Ou seja, a gente tem que perceber que os vendedores vão dizer o quê? Às vezes, se eu não fizer um trabalho bem psicológico ali com aqueles vendedores. Poxa, por que eu estou batendo a meta se eu vou estar sempre dificultando a minha vida para o mês seguinte? Porque o cara vai querer mais, o cara vai querer mais, o cara vai querer mais. Eu tenho que estabelecer metas que eu perceba que elas são atingíveis, tá? Outra coisa, muitas empresas trabalham com premiação por performance para os funcionários. Isso é muito bom, porque o funcionário que atinge uma determinada meta, ele como é que a gente chama? Ele vai ter o seu reconhecimento, tá? Então, isso é um reconhecimento, é um estímulo para aquele funcionário continuar melhorando. Além de trabalhar com cursos de desenvolvimento, que esses cursos de desenvolvimento servem para que o funcionário ele comece a adquirir novas técnicas, técnicas mais modernas, mais éticas, trabalhar melhor quais são as potencialidades dele dentro de uma empresa. Então, a própria empresa estabelecer um cronograma, um planejamento de cursos, de treinamentos e workshops, que vocês sabem que dentro dessas empresas, dentro do mundo empresarial, a gente trabalha muito com workshop, com oficina, com esse tipo de atividade para um aprendizado direto, sem muita teoria, né, mostrando o que o vendedor tem que ter para conseguir ali o resultado e atingir as metas que ele determinou, certo? E aí, conhecendo essa questão da nossa gestão de vendas, nós vamos também, tá, falar um pouquinho sobre a segmentação do mercado. O que é essa segmentação do mercado, pessoal? É eu saber que dentro, por exemplo, de um mercado farmacêutico, a gente tem vários grupos. Como assim, vários grupos? A gente tem aquelas pessoas que têm determinado interesse em cosméticos, que gostam muito de ir na farmácia para comprar cosméticos, tem aqueles que gostam para ir para o serviço farmacêutico, tem aqueles que gostam para comprar os seus produtos para diabéticos, e aí a gente tem várias segmentações diferentes.
E cada indivíduo possui uma área de interesse predominante, tá? Que formam grupos que compartilham esses mesmos interesses. E aí, pessoal, por tendência, elas possuem uma relação de sentimento e percepção que são parecidas sobre determinadas situações. Se eu conseguir fazer essa percepção de qual é o cliente que está segmentado dentro daquele nicho, eu vou conseguir desenvolver ações de vendas específicas para cada um desses grupos. Ou seja, se eu conheço dentro de uma farmácia o grupo de mãezinhas lá que compra fralda, por exemplo, ou o grupo de paizinho lá que compra fralda, eu posso estabelecer, isso já não é mais uma inovação, uma novidade, um grupo de WhatsApp, por exemplo, para dizer para aquelas mães quando é que vai ter promoção de fralda. Isso aí já acontece, isso é já comum nas farmácias, tá? Então, a gente vai trabalhando nesses grupos. O grupo de pacientes diabéticos, olha, chegou agora um novo medicamento que você vai precisar, diabetes tipo 1, né, Zadok? Você vai precisar agora colocar insulina só uma vez por mês, olha aí que coisa maravilhosa. Então, a gente vai trabalhando junto com aquele grupo de clientes, promoções, né, novos produtos e tal. Então, isso é quando a gente tem uma boa percepção da segmentação de mercado, principalmente do mercado farmacêutico. E aí, gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, porque isso é muito legal quando a gente está trabalhando em vendas, tá? Quem aqui já tiver trabalhado com vendas, provavelmente já viu isso daqui, pelo menos na prática. Agora vocês vão pensar na teoria. Ele se chama pipeline de vendas, ou seja, um cano, um encanamento de vendas. Só que nesse cano, ou nesse encanamento de vendas, ele é mais para funil. Ou seja, a gente tem um cano na parte inicial com a boca bem larga e ele vai afunilando. O que é que isso significa, pessoal? Que esse funil, esse pipeline de vendas, tem divisões relacionadas ao momento em que eu faço a minha venda. Tipo, o funil de vendas ele é dividido em 5 etapas. A primeira é o lead, a segunda é a identificação de oportunidade, a terceira é a proposição, a proposta, a 4 é a negociação e a última é o fechamento do negócio. Professor, o que significa cada uma delas? Vamos lá. A primeira, que é o lead, pessoal, é quando eu tenho um grupo gigantesco de pessoas que, por um motivo, por um acaso, elas tiveram acesso ao produto ou ao serviço que eu estou oferecendo. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho lá o meu Instagram. No meu Instagram, pode ser que passem pessoas que não tem nada a ver com curso de saúde, que não tem nada a ver com a área da saúde, mas, de alguma maneira, elas entraram em contato com o serviço que eu ofereço. Tá certo? Então, desculpa. Que quantidade de pessoas é essa? Gigantesca. Então, o Augusto está falando aí, a galera que entrou na farmácia, né? Deixa eu só pegar um copo d'água aqui, mas eu antes diria outra coisa. Não é nem, Augusto, a quantidade de pessoas que entrou na farmácia. Eu diria que é a quantidade de pessoas que passou na frente da sua farmácia. Ela não precisa nem ter entrado, tá? Só para vocês terem uma ideia, farmácias de shopping, lojas em shoppings, elas têm preços de aluguel diferentes baseado na quantidade de pessoas que passa por aquele determinado corredor onde a loja está estabelecida. Então, se é uma farmácia, uma loja que você colocou próximo de uma loja Americanas, por exemplo, ela vai ter milhões de pessoas passando na sua frente ali. Então, o valor do aluguel ele é maior. Por quê? Porque isso é um lead. O fato dela passar na frente já é um lead, tá certo? Só um instantinho aí para pegar uma água aqui. Tá? Então, esse lead inicial, ele é bem maior, ele é gigante, a quantidade de pessoas que foram ali, de alguma maneira, entraram em contato com o seu serviço. Depois, o que a gente chama de lead qualificado, tá? Ou então, a
identificação da oportunidade. O que é lead qualificado? Pronto, Augusto, seria quem entrou na farmácia. Ou seja, de alguma maneira, ela se interessou, nem que fosse minimamente, pelo produto ou serviço que você estava oferecendo, tá? Depois, a gente tem a proposição. O que é a proposição? É quando você vai dar uma proposta para o cliente, perguntar o que ele procura, oferecer algo, tá? Essa é a proposição. Depois vem a negociação. É o desconto que o cliente pede, é o brinde que ele quer para fazer a compra, tá? E por fim, a gente tem o fechamento, que é quando o cliente vai lá e ele compra. Bateu o martelo, tá certo? E aí, pessoal, dentro de um... Isa, tô já indo, viu? Dentro desse funil de vendas, vamos ver aí quem é que acerta. Qual é o objetivo principal para um bom vendedor quando eu estou trabalhando com esse funil? Eu quero transformar o funil em quê? Em cano, em cilindro, tá? Por quê? Por que eu quero transformar o funil em cano? Porque eu quero que, em vez de ele estar assim, ele esteja assim. A quantidade de pessoas que eu atingir seja próxima da quantidade que eu vendi. Ou seja, né, eu estou conseguindo qualificar muito bem os meus leads. Eu estou conseguindo ter um fechamento de venda muito alto com pessoas que relativamente entraram em contato com o meu produto, tá? Então, isso é o foco, né, de qualquer vendedor, tá? É transformar esse funil, né? Aqui eu já acabei falando, tá? Depois vocês vão ver. É transformar esse funil em cano, tá certo? Isso aqui é tudo que eu falei, gente. Aí eu vou dar aula para vocês, né? E vocês vão ver. Opa! E aí, dentro disso, quando a gente está trabalhando em relação a esse pipeline de vendas, o que é, quais são as vantagens da gente trabalhar com ele? Primeiro, um melhor conhecimento sobre a equipe, porque a gente vai ver quem está mais funil e quem está mais cilindro. E aí, quem está mais funil, a gente vai trabalhar com aquela pessoa para saber qual é o problema que está acontecendo com ela para que o fulano não venda igual ao cicrano, né? Isso, Augusto. E aí você trabalha isso, obviamente, com planilhas e números, tá? Então, vamos lá, tentar resolver esse problema aqui, fazer uma resolutividade melhor para que o fulano consiga chegar até, né, o cicrano, tá? No período de venda. Isso é uma vantagem. Aí, por conta disso, a gente aumenta a produtividade, a gente otimiza o gerenciamento, porque é fácil de você visualizar, é um processo gráfico que facilita muito o seu trabalho. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui, ó. Se tiver afunilamento no começo do lead, prejudica o restante, com toda certeza. Não sei se vocês sabem, mas em shoppings, principalmente, prestem atenção, tá? Algumas lojas de shopping, quando vocês entrarem, no teto da loja, bem na entrada, bem na porta, tem uns bichinhos pretos assim, ó, no teto, tá? O que é aquilo ali? Aquilo ali é um contador de clientes. Toda vida que você entra na loja e que você sai da loja, você fica se movimentando ali, ele conta um cliente novo. Por isso que os vendedores ficam tudo doido quando você entra numa loja com outra pessoa, a outra pessoa fica lá olhando as coisas e você fica entrando e saindo da loja. Porque toda vez que você entra e sai, conta como um cliente a mais, tá? E aí, para que serve isso? Porque ele faz um contador de leads. Ele sabe quantas pessoas entraram e aí depois vai ver quantas efetivaram a venda, a compra, quer dizer, e aí você vê a proporção. Quantas pessoas estão precisando entrar na minha loja
para que uma venda seja concretizada, tá certo? Isso daí existe, é chamado de funil de vendas. A gente tem um melhor aproveitamento das oportunidades de negócios que podem aparecer e a gente tem resposta para o desenvolvimento de novos produtos, que nem a gente viu na aula passada, quando a gente falou da matriz BCG, certo? Então, isso é um funcionamento. Isso trabalha uma vantagem para a gente que, quando a gente está falando de processo de vendas, a gente até já comentou sobre isso, a gente inicia com a prospecção daquele cliente, com a trazer o cliente para a gente, né? Você puxar aquele cliente para mim. Depois, vem com a qualificação daquele cliente, qualificação da venda, na realidade. Como assim? Você fazer com que aquele cliente tenha... quer dizer, fazer com que o cliente tenha atenção a você, certo? Depois, você apresenta o seu portfólio de produtos e serviços, define as necessidades do cliente, o que ele está precisando, elabora uma proposta para o que ele está precisando, faz a negociação, fecha a venda, e aí vem uma coisa que tem muita gente que se lasca, porque acha que fechar a venda é o último ponto dentro do processo, e na realidade não é. O último ponto que nós temos é o pós-venda. O pós-venda é importantíssimo. O fato de você ligar para o cliente, saber se ele está gostando do produto, saber se o seu serviço agradou o cliente, mandar um link para ele pedindo um feedback sobre o seu atendimento, tá? Isso daí se chama pós-venda. Porque aí o cliente vai dizer o seguinte: aquela pessoa ela não estava só preocupada em vender, ela estava preocupada também em saber se eu estava gostando do produto ou do serviço que ela me ofereceu, né? Então, isso também é pós-venda, tá? Pós-venda, Augusto, também é, sabe o quê? Você pegar aquele cliente, Mateuzinho aí, que trabalha em farmácia, que está todo mês comprando lá o medicamentozinho dele, pegar o nome dele, pegar o telefone, mandar uma mensagem dizendo que o medicamento chegou. Como você sabe que ele toma um por dia e ele comprou uma caixa com 30, faltando 3 dias, você liga e diz: olha, seu fulano, tá chegando aí, os medicamentos do senhor estão terminando, né? Cuidado, para quando o senhor, para não esperar terminar a caixa, para poder o senhor vir comprar. Eu vou deixar uma separada aqui para o senhor. E a gente fazer um pós-venda, tá ok? Isso, né, tem que ser importante. E aí o Augusto está dizendo, para não incomodar, né? Isso aí a gente tem que a gente percebe isso, ok? Dentro do processo de vendas. E aí, como é que são essas recompensas para um bom vendedor, para quem está atingindo as metas, para quem trabalha bem, para quem consegue transformar, né, o cilindro em o funil em cilindro? Pode ser uma recompensa financeira direta, você ganha ali um percentual se você bate a meta. Pode ser uma financeira indireta, né? A empresa está lhe dando aí carro, viagem. Só para vocês terem uma ideia, tem indústria farmacêutica, uma delas, que eu sei que isso acontece, é a CIMED. Porque eu conheço amigo meu farmacêutico que ganhou 100 mil reais no final do ano de prêmio por ter sido o melhor vendedor. 100 mil reais de prêmio, certo? Porque foi o melhor vendedor da CIMED e tal. Só para vocês verem a quantidade de dinheiro. Eu estou falando de, né, 100 mil só de prêmio, tá? Ou pode ser não financeira. Tipo, recebe uma certificação da empresa, recebe sei lá, um reconhecimento numa festa de final de ano, dos melhores e tal, né? Então, a gente tem essas características de recompensa, tá certo? E aí, quando eu estou trabalhando agora, finalmente, né, falando em relação aos produtos, ok? A gente tem aqueles produtos que são chamados de produtos de conveniência, que são comprados com frequência, sem comparação com outros produtos, e predominantemente com preços baixos, ou seja, eles são fáceis de vender, tá? Porque todo mundo precisa, não tem um preço tão alto,
né? E aí aquilo ali faz parte já da vida do consumidor. Tipo, aqueles que eles compram diariamente, os básicos, né? Arroz, feijão, leite, pão e tudo mais, pode ser. Pode ser aqueles que o consumidor compra por impulso, e aí esses que o consumidor compra por impulso são aqueles que a gente coloca lá, ó, né? A gente não, porque eu não tenho farmácia, né? Mas que o pessoal da farmácia coloca próximo ao caixa. Um chocolate, uma barra de cereal, né? Que só pelo fato dele ver, aquilo ali já motiva a compra dele. Ele não foi na farmácia para comprar um chocolate, uma barra de cereal ou tal coisa, mas ele viu e ele resolveu comprar por impulso, tá certo? E a gente tem o tipo de produto de conveniência que é o emergencial, ou seja, um consumo ali momentâneo, ocasional. O cara tá andando no centro, começou a chover, ele compra uma sombrinha ali, um guarda-chuva, porque ele tá precisando naquele momento. A pessoa se cortou, ela estava passando próximo da farmácia, ela foi lá porque ela teve que comprar um esparadrapo, um band-aid, porque ocorreu ali uma situação emergencial, tá? Então, isso são os tipos de produtos. Quando a gente está falando também em relação até esses produtos, a gente tem aqueles, tá? De especificidade, que tem características bem diferenciadas, com imagem de marca forte, mais difícil de ser encontrado, e o cliente ele realiza um esforço maior para procurar ou para comprar. Tá? Aí eu dei exemplo, como os produtos de grife, que não é em todo canto que tem. Se a gente for fazer uma comparação com um ambiente de farmácia, são aqueles cosméticos mais caros, aqueles de indústrias farmacêuticas e cosméticas mais para população AAA, tá certo? Que a gente não vai ver em farmácias de bairro, geralmente. Se a gente for comparar com o supermercado, pessoal, não sei se vocês já perceberam, tem muitos produtos assim mais caros que às vezes quando a gente precisa comprar no supermercado para fazer um jantar especial, né, uma coisa assim, se você for comprar no Pão de Açúcar do Bar de Fátima, não tem. Você tem que comprar lá no do Náutico, porque é um produto mais caro, de uma marca especial, importado, BBB, que não é em todo lugar que vai ter, tá? E a gente tem os produtos de compra comparada, ou seja, não, nunca comi. Agora eu digo que nem o Zeca Pagodinho. Nunca ouvi nem comi, como é? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E tem os de compra comparada, que é aqueles que são mais fáceis de você encontrar e que você compara o preço na farmácia A, na farmácia B, na farmácia C, na farmácia D, tá? Porque você vai ver onde é que tem o menor preço. Os que são específicos, como você só sabe que você não vai encontrar lá, que ele é caro, você não compara o preço. Você vai lá, ou compra ou não compra, certo? Os outros, eles são comparativos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês em relação a isso. Em relação a isso e como é que a gente pode trabalhar algumas situações quando a gente está falando de vendas. Vamos supor, pessoal, que vocês foram comprar, né, uma escova de dentes. E aí você foi, aí você tem, deixa eu ver. Peraí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho, mas deixa eu pensar aqui no exemplo para eu não entregar a resposta antes do que eu quero que vocês saibam, tá? Peraí, que eu não sei pensar vocês olhando para mim, não. Não é escova de dente elétrica, não. Peraí, um minuto. Lembrei da história. Seguinte, você vai comprar uma escova de dentes. Aí você vai na farmácia a escova é R$ 5. Não, eu lembrei, porque tinha sido uma história que eu tinha contado semana passada.
Aí a escova era R$ 5. Aí você, não, essa escova tá muito cara, R$ 5. Não, 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 não. Vou lá. Aí você anda 3 quarteirões no centro e você acha a mesma escova em outra farmácia por R$ 5,50. Você volta os 3 quarteirões para comprar de R$ 5, ou você diz assim, ah, não, também por 50 centavos eu não vou voltar tudo que eu andei, não. E aí? Eu compraria lá mesmo, por causa de 50 centavos, né? Qual é a diferença aí? 50 centavos, tem nem perigo eu voltar. Só que, às vezes, pessoal, quando isso acontece, por exemplo, com uma caixa de Band-Aid, que na farmácia A é R$ 1, e na outra, 3 quarteirões depois, ela é 1,50. Na realidade, eu vou botar assim, na farmácia A é 50 centavos, e lá na farmácia, 3 quarteirões depois, é R$ 1, são os mesmos 50 centavos da escova de dente. Só que na outra agora é o dobro. Então a pessoa já pensa assim, não, essa aqui é R$ 1, uma caixa de Band-Aid, lá na outra é 50 centavos, é a metade. Só que o valor absoluto é o mesmo. Aí você volta na outra farmácia, porque era a metade do preço, né? Então a gente tem que perceber isso também, tá? Quando a gente está trabalhando em comparação de preços, eu tenho que saber o que é que os meus concorrentes estão ali também trabalhando, tá? Qual é o percentual. Muitas vezes as pessoas elas só se ligam no percentual, elas não se ligam no valor absoluto do produto que elas estão tendo, tá? E, finalmente, o que fazer e o que não fazer em vendas. O que é que eu devo fazer para ser um bom vendedor? Saber sobre o meu produto e sobre o concorrente melhor do que o comprador. É péssimo quando você é o cliente e você sabe mais sobre o produto do que a pessoa está vendendo. Ofereça algo único, personalizado, uma adaptação no produto ou no processo, um desconto maior do que o usual, tá? Isso é uma forma de ganhar venda. Fazer as suas anotações por escrito, e daí vem aquela questão do farmacêutico hoje prescrever, né? Mesmo que sejam medicamentos isentos, porque no papel o cliente se sente mais seguro, ok? Utilize-se de gestos como contato olho no olho, aperto de mão, hoje não, né? Só um negócio lá. Sorriso, mas sem exageros. Seja pontual, quando for o caso, né? Marcar com um determinado paciente, você chega lá e seja pontual. Fazer a lição de casa, preparar como é que você vai fazer a abordagem dos clientes, como é que você vai fazer uma apresentação, argumentos para uma boa venda, contra-argumentos, tá? Saber ouvir o cliente, saber deixar ele falar, né? Não ser aquele vendedor que fala demais, tá? Que não deixa o cliente falar. Eu não sei se a Elisângela já ouviu falar, vou falar aqui com a Elisângela, se a Elisângela já ouviu falar algumas coisas de uma determinada empresa ali, que ela sabe qual é. Tinha na que eu trabalhava, na farmácia que ficava lá embaixo da empresa que eu trabalhava, tinha ou tem um vendedor lá, só que ele é porque o bichinho ele realmente ele tem uns probleminhas psiquiátricos, tá? Mas é uma pessoa maravilhosa, um vendedor, um dos que mais vendem. Pode falar o nome? Não, melhor não. Mas sabe quem é que eu tô falando? Eu acho que sim. Bom, ele tinha uns probleminhas psiquiátricos, mas gente boa. E era talvez o vendedor da loja que mais vendia. Era o que mais vendia. Agora, agoniado só tinha ele. Começa com A. Começa com A. Sim. Pronto. Agoniado só tinha ele. E ele não deixava o cliente falar. Então, assim, você chegava perguntando uma coisa, ele já sabia, doutor, peraí que eu vou pegar. E se mandava para ir pegar o medicamento e o paciente lá falando. Né? Só que, pelo fato de ser uma pessoa que demonstrava muito atenção pelo cliente, apesar de tudo, os clientes já
conheciam e tal, e ele mostrava interesse, ele era rápido e tal, não sei o quê. Os clientes sempre gostavam, então ele era o melhor vendedor da loja, né? Só que ele tinha esse pecado. Por conta da agonia dele, ele não deixava o cliente falar, né? A Elisângela aí sabe de quem é que eu tô falando, né? Começa com A, eu acho, tá? Mas essa parte negativa de não saber ouvir, as outras se sobrepunham, tá? A gente tem aí também essas situações. E o que, é que você não deve fazer? Não fale de técnicas ou assuntos que você não sabe a respeito. É a primeira coisa, tá? Que cabe o que o Augusto tá falando aqui. O vendedor fala algo que você sabe que está errado. Então, se você não sabe, não fale. Não se concentre exclusivamente no curto prazo. Saiba que qualquer pessoa que está indo lá no seu negócio, ela é um potencial cliente a longo prazo também. Né? Então, não é só um cliente a curto prazo. Não prometa algo que não consiga cumprir. É a coisa que eu mais odeio, é quando alguém me dá uma data de prazo e fica postergando aquela data, tá? Não dê a impressão de ser íntimo do cliente. Então, você deve evitar expressões como querido, amor, fofo. Quando eu trabalhava lá no SAP Pharma, tinha um estagiário de farmácia que era até daqui da Fametro. Hoje ele é farmacêutico, mas ele era daqui da Fametro. Que uma vez eu tava lá e tal, aí eu escuto ele atendendo o telefone dizendo assim: Oi, Flor, pode falar, Flor. Não, Flor, eu vou pesquisar para você. Aí eu fui perguntar se o nome da cliente era Flor. Porque mesmo que fosse, lá não era para a gente chamar de Flor, era senhora, senhor, não sei o quê. Aí ele, não, é porque ela era tão fofa que eu fiquei chamando ela de Flor. De Flor, é uma flor. Eu digo, não, você não faça isso, né? Cuidado com a intimidade, né? Porque você simplesmente no telefone nunca viu a pessoa e você chamar a pessoa de Flor, não deve acontecer. E não desperdiçar nem o seu tempo e nem o do cliente, tá? Conversando demais, falando demais, e o cliente doido para ir embora, e você ppp, não se deve fazer isso, tá? Hoje tempo é dinheiro. Nem querida, né? Oi, querida, é verdade, né? Então, nem o querida, aí a gente deve estar. Certo, pessoal? Então, finalizamos a aula, a Márcia está falando aqui, ó, uma vez onde eu trabalho, a vendedora chamou o rapaz de amor e ele falou assim, moça, eu tenho namorado. Isso no WhatsApp é ótimo. Né? Você vê aí, ó, as situações que a gente passa, tá? Então, cuidado com a intimidade com o cliente. Obviamente, você também não vai ser uma pessoa extremamente seca, a não ser que a situação permita, né? Então, isso tem que ter muito cuidado, tá bom? Por exemplo, você chamar o professor de safado, não é uma coisa que deva acontecer, tá certo? A gente tem que ter aí uma coisa, né? Não, algumas pessoas aí. Tá certo, gente? Então, era isso, a gente terminou nossa matéria do ano, né, do semestre, na realidade, que ano? A gente terminou aí nosso conteúdo, tá? Semana que vem a conexão, então a gente vai se encontrar na conexão, tá? Se inscrevam. Não, Augusto, porque semana que vem a conexão e dia 17 as aulas ao vivo elas já vão ser finalizadas, tá? Então a gente vai ter a prova e vai ter a palestra da Aurenívia que eu não quero ficar perturbando porque ela está operada, mas ela disse que agora em novembro, ela sem falta, a gente vai ter a palestra. Então assim que ela me disser, Felipe, ao dia, eu já marco com vocês. Beleza? Então, gente, alguma dúvida? Tudo ok? Estão felizes que o ano está acabando? Porque eu tô, que eu não aguento mais esse ano. O ano, também, ó. sem jeito. Pelo amor de Deus. Tá certo, gente? Então é isso. Um beijo para você. Eu só não tô mais. Vai lá e vem. Porque acho que não vai acabar a quarentena. Enfim, não quero nem falar sobre isso, para não chorar. Tá, gente? Então a gente se encontra na semana que vem, né? Lá no Conexão Fametro, tá certo? Então aproveitem, a gente vai ter aí umas palestras bem legais, tá?
para vocês participarem. Beijão, povo. Até a próxima e a gente vai conversando, vai se falando. Ouvi falar que o senhor vai dançar, né, esse ano, né? Vou dançar só se for com a carteira de trabalho, porque perna não vai ser, não. Deus me defenda. Posso não. Tchau, gente. Beijo.